Legal, já estamos ao vivo. Já? Nossa, meu Deus. Acho que esse é meu primeiro ao vivo. Legal. A turminha já começa a chegar, sabe só? Daqui a pouco já começa a turminha a chegar. Tô Depois, abrindo, tô abrindo outro computador aqui também para ver como é que está aí. Mas olha, ficou legal agora, a imagem perfeita. no cabo não tem erro, né? Ah, eu fiz aqui, viu? Falei, porque eu fiz uma vez, logo no começo, eu fiz uma Uhum. com Wi-Fi, mas falhou pra caramba. Falei, não dá. Não, eu tava até pensando, eu falei assim, acho que eu vou no cabo. Mas aí Falei, você não falou, eu não via você falando nada, né? Eu falei assim, então tá bom. Mas, ó, o Rodrigo já está com a gente. Boa noite, Rodrigo. Legal, viu? dá pra ver aqui, né? A Márcia, a Dini também, boa noite. Boa Que noite. gostoso. Márcia Helena, muito legal. Aproveitando, Maria Luísa, boa noite. Aproveitando, vocês estão ouvindo bem o som? Que estamos com a nossa querida companheira, também colaboradora da sexta-feira, Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Legal, né? Saudades, né? De todos, né? Maria Inês também, boa noite. É, se alguém puder só dar um retorno para a gente, como é que está a Rosmeire? Como é que está o som? Tá bom? Alexandre, ô, legal. Uhum. Estamos aí. O Alexandre, nossa. Marilene. Marilene, que legal, a Lídia. Ai, que gostoso. Saudade de todos, né? Se eles puderem só dar um pouquinho para a gente, né? Ouvindo bem. Ah, legal, Maria Luiz, muito obrigado. Está perfeito. Inês, Marinês também, muito obrigado. Legal. Então, são 19 horas e 1 minuto, mais uma vez nos encontramos, né, queridos amigos, aqui juntos na página oficial da Cefif, no Facebook, hoje com a nossa querida companheira Ana Paula, vai trazer para a gente hoje uma lição, um bate-papo gostoso aqui, né, que certamente vai nos ajudar nessa nossa trajetória evolutiva. Então, convido você, querido amigo, se for possível, neste momento, você fechar os seus olhos, tentar fazer uma respiração calma, mais profunda, se sintonizando com o seu anjo da guarda, com os espíritos amigos, porque nós vamos dar início ao nosso encontro através de uma prece. Depois da palestra da Ana Paula, nós vamos juntos fazer o passe à distância, depois vamos fazer as vibrações para nós e para todos aqueles que sabemos. Então, é sempre aquele convite, querido amigo, que você possa, então, se imaginar junto à natureza, num dia belíssimo, num sol radioso que nos aquece sem queimar, uma grama macia em que nós estamos reunidos, vamos formando um círculo e convidando a todos que quiserem se achegar para estar conosco. Eu estou convidando meus queridos amigos da Casa Espírita, meus familiares, aqueles que sei com tanta necessidade, assim como eu, neste momento de pandemia. Mas como nós, graças a Deus, estamos reunidos em nome de Jesus, Ele estará junto de nós. Ele então se aproxima numa luz muito radiosa e vai se transformando nesse querido irmão, o Mestre Jesus. E ele, com seu olhar compassivo, nos envolve a todos. E ele sabe, nos conhece pelo nome e sabe dos nossos propósitos. Vamos confiar então, queridos amigos, para que este encontro seja útil e agradável a todos nós. E te rogamos, Mestre Jesus, que possa nestes momentos, junto à espiritualidade amiga, com a permissão de Deus, nos envolver a todos nós, a Ana Paula na sua exposição da noite, a todos nós que aqui estamos presentes, reunidos neste momento de alegria, de satisfação, porque abrimos o Evangelho de Jesus e vamos refletir sobre as suas mensagens. Mestre amigo, é a nossa vontade sincera. Fica conosco, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Que assim seja.
Graças a Deus. Muito bom, Ana Paula. Que bom. Estou feliz de estar com você aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Eu com todo mundo. Eu tô com muita saudade de estar lá no centro, mas a gente vai vindo por aqui, né? E também é um Exatamente. canal onde a espiritualidade pode chegar também até os nossos lares também, né? Tudo tem seu lado positivo também. Exatamente. Aí é só eu. É só. Ah, tá. Clicar aqui. A hora que você Aí vai. compartilhar, ele aparece aqui para mim, eu libero para você. Ah, tá. Então aqui. Janela do. Ah, tá. Espera só um instantinho. Sem Agora eu problema. entendi o que eu fiz. É porque eu Ó, estamos com a minimizei a janela. Santos, a Ana Paula, o Alexandre. Oi, Ana e Alberto. Estamos com saudade, né, Alexandre? Obrigado por avisar também pelo som. Que gostoso. Pronto, eu já mandei. Legal. Então, vou colocar aí para você. Eu não consigo me ver mais, mas. E daí, Isso. porque Mas está você, né? normal. Pode. Aí só Tá. você. Isso, viu? Perfeito. Está Então tá. aparecendo. Então, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Eu fico muito feliz de a gente estar aqui. E quando a casa me pediu para escolher um tema, eu abri o Evangelho assim e caiu na paciência. E eu achei muito conveniente, né? Porque hoje a gente está passando por um momento tão difícil, né? A gente está tendo que ter tanta paciência para tanta coisa, esperar por tanta coisa, né? Que bom que seria uma oportunidade para a gente refletir um pouco mais sobre esse trecho do Evangelho que é tão pequenininho, mas que tem tanta coisa importante, né? Então, eu queria ler com vocês, são 3 parágrafos, eu acho que a gente pode refletir lendo juntos, né? Então, a paciência foi ditada por um espírito amigo e começa assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofredes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo, para a glória no céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. Então, nesse primeiro trecho, né, ele vai falar da paciência, né? E se a gente for ver o que é a paciência é a ciência da paz, né? Porque a gente não nasce paciente, a gente aprende a ser paciente, né? Por isso que a gente fala que é uma ciência, porque é um aprendizado. Mas, no entanto, ele começa falando da dor. Ah, e por que a dor, né? Porque a dor, ela é o nosso instrumento de aprendizado do bem, né? E essa eleição, quando ele fala aos seus eleitos, não é a eleição de que nós fomos convidados a, mas é a eleição da lei do progresso, né? Porque a lei do progresso nos elege a fazer isso, né? E a dor é quem vai nos levar a compreender o que é o bem. Porque se a gente não vivencia a dor, a gente não consegue distinguir entre o bem e o mal, né? Então, é dessa forma que a gente vai aprender que o bem traz o bem e o mal traz o mal. Então, ele é um aprendizado pelo sentimento e não somente através da nossa intelectualidade, né? E além disso, a paciência, ela é o exercício da caridade, né? A gente às vezes pensa que a caridade é dar esmola, fazer um trabalho voluntário, mas a paciência ela é uma grande caridade, porque é através da paciência que a gente exercita a nossa compaixão, porque a gente enxerga no outro as limitações que ele ainda tem, né? E não só a gente enxerga no outro, mas a gente começa também a perceber as nossas próprias limitações, né? Porque é através do outro que a gente também enxerga nós mesmos, né? Então, nesse exercício da compaixão, ele vai permitir a caridade do perdão. É aí que a gente começa a fazer aquela linha mais lógica e perceber que eu preciso perdoar o outro, porque eu também vou querer ser perdoado na medida que eu também não consegui responder de maneira correta a uma ação de outra pessoa, né? Ou então eu vou demandar alguma coisa que eu não tenho tanto direito assim, né?
Então, ela permite a caridade do perdão para com aqueles que nos exercitam nas nossas dificuldades de tolerância e resignação. Então, a paciência é também o exercício da tolerância, né? É se resignar à limitação do outro, porque o outro não consegue ainda fazer aquilo que talvez a gente já consiga, né? Que talvez a gente consiga, porque não é garantia que na situação dele, na mesma situação que ele está passando, a gente conseguisse fazer isso, né, Alberto? Alberto? Deixa eu só abrir aqui o microfone que eu fechei Tá. só para não dar Nossa, é porque como interferência, eu né? não Mas estou vendo, eu falei assim, meu Deus. é verdade, né, Ana Paula? Eu acho que é bem colocado aí o que você está trazendo para nós, porque se nós pararmos para pensar, se nós estamos no mundo de expiação e provas, né, é comum que a dor faça parte do nosso momento. Então, tem aquela dor que faz parte do meu processo, mas hoje toda a humanidade está passando por uma dor coletiva, né, que é essa pandemia, né? Então, para a gente perceber, e veja, nós estávamos conversando antes, né, e quantas situações estão se modificando, em que pese muitas coisas a gente tem percebido as dificuldades, mas muitas coisas estão se modificando, muitas pessoas estão se reinventando, e até no campo profissional, para poder passar por este momento da melhor maneira possível, né? Em que pese que tenha dor, né? Mesmo tendo dor. Então, eu acho que é o caminho, né? A gente entender que, como você disse, que a paciência é uma construção, né? E nós estamos inseridos numa lei do progresso, né? Isso daqui é só questão de tempo, né? Se a gente for pensar, a paciência, o oposto dela é a revolta, né? Quando a gente se revolta com o outro, né? E às vezes a paciência, que nem você estava falando dessa situação que a gente está vivendo hoje, a paciência é em relação à situação, né? Que é uma situação incerta, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. Então, se eu me revoltar contra essa situação, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir enxergar uma nova oportunidade, eu não vou conseguir enxergar o que eu posso fazer de diferente. Então, eu vou ficar revoltado, isso vai me causar, além de dor, vai me causar sofrimento, né? Porque quando a gente opta por reencarnar aqui, nesse planeta, a gente sabe que a gente está reencarnando num planeta de provas e expiações, né? Então, se é um planeta de provas e expiações, a gente vai ter uma dor, né? É inevitável, né? Vamos pensar no nosso próprio corpo físico, né? A gente vai ter dores, né? Uma hora a gente vai topar o pé no pé do móvel, vai doer, né? Crescer dói, né? Às vezes a gente vai cortar a mão, vai doer. Então a gente está no mundo de provas e expiações. A dor é inerente desse mundo, mas o sofrimento é opcional, né? Então quando a gente se revolta é porque a gente está insistindo no sofrimento, né? Então, se não é uma pessoa, como que eu exercito a minha paciência através de uma situação? Entender que Deus é que está sabendo o caminho que a gente tem que percorrer, né? É eu colocar, ser humilde o suficiente e colocar na mão de Deus o que vai acontecer dessa pandemia e tomar, claro, né? Ser responsável, né? Eu sei quais são as medidas de proteção que eu tenho que utilizar, eu sei o que eu devo fazer e naquele ponto que eu não sei o que eu devo fazer, que eu não tenho como agir, ser paciente, né? Esperar o tempo certo, porque as coisas vão se encaixando, né? Deixa eu passar para o próximo slide. Então, daí ele continua, né? A vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, se a gente for ver, né, o que é ser cristão, né?
é ser manso para pacificar o próximo. Então, a gente imagina essa situação da pandemia agora que a gente está vivendo, né? Se a gente se revoltar, começar a se rebelar contra a situação, o que a gente vai fazer em relação ao próximo que está do nosso lado? A gente vai tirar a tranquilidade dele também. Né? Imagina, eu começo a falar que essa pandemia não tem jeito, que nunca isso vai se resolver, que a gente vai ficar trancado dentro de casa. O que eu vou incutir no outro? Mais desespero. Né? Eu não vou incutir a paz, eu não vou ser manso. Nesse capítulo, né, agora eu esqueci o título do capítulo. Bem-aventurados mansos e pacíficos, se eu não me engano. E o que é ser manso, né? Se não ser paciente, né? Porque a gente precisa estar manso para pacificar o próximo. Então tem dois problemas quando eu me revolto com uma situação ou com uma pessoa. Eu vou entrar num período de revolta, depois eu vou querer fazer com que a outra pessoa sofra o mesmo que eu estou sofrendo. E não é por maldade, é porque a gente ainda é frágil o suficiente para fazer isso. Então, uma pessoa me dá um tapa, em vez de eu pegar e falar, olha, tudo bem, ela me deu um tapa, paciência, vou sair de perto, né? Na próxima situação eu já vou ficar em alerta, não vou ficar perto, eu sei que essa pessoa ainda não aprendeu a não agir dessa forma. Agora, se eu vou lá e resolvo, não, você me deu um tapa, eu vou te dar um tapa também. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ciclo, né? Eu não tô pacificando aquela pessoa e eu estou me revoltando e aquela pessoa vai se revoltar e isso vai virar uma bola de neve, né? Viu, Ana Paula, você estava falando, né? Então, é o capítulo 9 do Evangelho, né? Bem-aventurados mansos e pacíficos mesmo. Você está tratando desse item 7 sobre a paciência. É. É, veja que então, por que Jesus então, né, Ana Paula, vem e faz então o seu primeiro contato com o povo através das bem-aventuranças, né? Porque primeiro ele saberia do trajeto que nós teríamos que percorrer enquanto espírito imortal, porque ele já tinha percorrido esse trajeto. Então ele tinha conhecimento de causa, por isso ele tinha aquela autoridade moral para vir falar sobre isso, para tentar nos consolar, né? Como diz a lição aqui, se eu busco as compensações e os consolos diante dessas dificuldades, então eu começo a olhar para cima, né? Não mais para baixo, quer dizer, eu começo a olhar para aquele meu futuro que eu vou ter, né? Isso é interessante, né? Porque eu penso assim, Ana Paula, eu acho que é interessante a gente refletir aqui, que eu penso que, eu costumo dizer assim, tem muitas coisas que eu às vezes fico numa crença limitante, então eu fico naquela rotina de fazer as mesmas coisas. Eu falo assim, bom, tem muitas coisas que eu estou na rotina e não está dando certo. Então por que eu não mudo a forma de pensar, sentir, falar e agir para encontrar, então, um outro caminho, não é verdade? Porque esse, e isso só acontece quando eu estou passando por esses momentos de dor, né? Porque se tiver tudo bem, tudo lindo e maravilhoso, né? Talvez nem estivéssemos aqui, né? Nessa sexta-feira, né, Ana Paula, aqui conversando, né? Não, e essa a gente não teria feito nada de diferente, né? Para poder continuar nas palestras, né? Isso é importante. E o mais engraçado é que a gente, às vezes, fica, eu não vou dizer viciado, mas a gente fica numa situação de não tentar porque tem uma incerteza de que, eu estou sofrendo agora, mas pode ser que eu sofra mais se eu fizer isso, né? Como que a lei do progresso vai incutir em nós mais sofrimento, né? Se eu me melhorar, por que eu vou sofrer mais, né? Porque depende do que a gente está buscando com aquela ação, né? Então, a gente faz um bem para o outro porque a gente faz o bem e não para receber o bem, né? Então a gente tem que também partir desse princípio. Não vou fazer porque aquela pessoa sempre faz isso. Não, eu vou fazer a minha parte. Agora cabe àquela pessoa fazer a dela. Se ela não faz a dela, então eu sigo o meu caminho. Mas na hora que ela precisar da minha ajuda, eu estendo a mão novamente, né? A gente tem, é claro que a gente vai limitando as coisas, mas a gente precisa continuar persistindo nesse caminho, porque é esse o único caminho para a nossa evolução, não tem outro, né? Inclusive, tem uma outra, essa parte aqui anterior do final, que ele fala que o fardo parece mais leve quando olhamos para o alto,
realmente, né? Porque se a gente ficar andando na rua olhando para baixo, a gente não vai ver as belezas da natureza, não é? A gente vai ver o cimento, o concreto, né? Então, as nossas ações, elas sempre têm que ser pautadas para olhar o nosso futuro, a nossa evolução, e não a nossa vida presente, né? Não realizações imediatas. Porque no presente, eu ainda sou um ser egoísta. No presente, eu ainda sou orgulhosa, né? Então, o que eu busco ainda é ainda alimentar essas coisas. Então, eu tenho que ir contra isso. Então, é óbvio que eu não vou fazer isso, eu não vou receber aquilo que eu estou esperando, né? Mas se eu olhar para a minha vida futura, eu vou ver que lá na frente isso vai compensar, porque eu vou estar, além de eu evoluir, eu vou estar pensando no bem, vivendo uma felicidade que é muito mais plena do que a felicidade que eu estou buscando nesse momento, nesse grau de evolução, né? Essa felicidade mais imediatista, né? Isso que eu quero dizer. A gente tem que pensar lá na frente, quando a gente está fazendo bem, e não pensar numa retribuição nesse momento, né? Aí, deixa eu só passar para o próximo. Eu acho essa passagem do Emmanuel também é importante, porque às vezes as pessoas não olham a pessoa que é paciente como se ela fosse uma pessoa conformista, né? Então o Emmanuel vai falar assim: paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista, nem deserção da espera de luta, nem choro introfícuo na hora do sofrimento. Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter de aplaudir o erro ou a cumpliciar-se com o mal. Então, muitas das vezes as pessoas acham que Jesus poderia ter evitado a crucificação. Mas para evitar a crucificação, ele teria que ser cúmplice daquela situação que ele estava presenciando, né? Ele não iria mostrar o que é o exercício do bem, ele simplesmente concordaria com o exercício do mal que estava presente naquelas pessoas. E não é uma derrota, não é um conformismo, não ser passivo, né, às atitudes das outras pessoas, muito pelo contrário, é ser corajoso, né? Para ser paciente, você tem que ter coragem, coragem de não ceder à revolta do outro, não ceder à injúria do outro, né? Então, a paciência, ela não é desculpa, mas é a perseverança em atitudes do bem. Então, eu tenho que ser perseverante, eu tenho que ter uma determinação pessoal de continuar nesse caminho. E veja que não é algo fácil ser paciente, né? Vai ter horas que a gente não vai conseguir ser paciente. Quem me dera que eu conseguisse colocar tudo isso em prática todo dia, né? Na verdade, eu tenho que ler muito esse evangelho todo dia. Então, a gente precisa perseverar nisso. Ah, eu errei? Tudo bem, paciência comigo, né? E na próxima oportunidade eu vou tentar ser mais paciente, né? Então, a partir do momento que eu vou vendo com os meus erros e aprendendo com meus erros, então eu vou persistindo, né, no caminho do bem. E assim eu vou conquistando a minha paciência, né? Eu vou administrando a minha arte, né, de ser paciente. E assim, né, Ana Paula, é muito legal esse texto aqui que você trouxe do livro da Esperança de Emmanuel, é muito interessante porque você vê, ele deixa claro, né, não é é o reconhecimento, a paciência não é o conformismo, mas é um reconhecimento da dificuldade existente com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Então, quer dizer, não dá para a gente dizer assim, né, ó, hoje eu estou com o Alberto, a Ana Paula com a Ana Paula aqui, mas amanhã nós vamos acordar e vamos ser um Cristo, né? Não é isso, né? Eu vejo que o Emmanuel está dando também um alerta para nós que nós necessitamos de nos conhecer para sentir por que eu estou impaciente, né? O que está me causando esta impaciência? O que eu posso fazer para mudar isso? Porque vem sempre aquela lição na minha cabeça ultimamente, Ana Paula, da parábola dos talentos, né? O Senhor não falou pro bom, o servo fiel, fostes fiel nas pequenas coisas, né? Então, veja, tudo é uma construção, né, no passo a passo, não tem saltos
em nenhuma circunstância. Então, eu penso que esse texto, muito interessante, gostei muito dele, assim, eu não tinha ainda parado para refletir na profundidade do que ele fala. Você vê o quanto é importante estar conversando aqui, né, sobre isso, porque às vezes leio um texto desse daqui, mas ele não ressoa como agora está ressoando. Mas olha, ele fala aqui, ó, mas com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Não dá, eu não vou conseguir vencer muitas vicissitudes da vida da noite para o dia, mas eu posso ir transformando pouco a pouco, né? Modificando pouco a pouco, uma construção, no exemplo aqui dessa paciência, né? Mas se a gente pensar que a paciência é um atributo do espírito, né? Então é algo que o espírito vai construindo ao longo da sua evolução. Então, se é um atributo do espírito, é um atributo de Deus, né? E Deus é a suprema a bondade, então ele é a suprema paciência. Então, a gente olha para a natureza, a gente vê que a natureza não dá saltos, né? A natureza tem um período de evolução, né? A gente sabe que o planeta Terra não surgiu de um estalar de dedos, né? Ele teve todo um processo para evoluir, para poder abrigar todos esses seres vivos, para depois abrigar seres como nós. Quer dizer, tudo teve seu processo. Então, por que a gente daria saltos? Da ação divina dar saltos, né? Deus não dá saltos. Então, como que eu, espírito, criado por Deus, vou ser capaz de dar saltos, né? Então, eu estou indo contra o Criador, né? Eu tenho que aprender com o Criador e não ir contra ele. E assim, o interessante quando ele fala isso da atitude extremista, é o nosso orgulho, né? É a nossa vontade de ser melhor que todo mundo o mais rápido possível, como se a nossa evolução fosse uma competição, né? Então é uma competição entre eu e o Alberto. Quem chegar lá na linha da evolução, né? Na perfeição, na angelitude primeiro, é mais angélico do que o outro. Não existe isso, né? Todos nós seremos angélicos em um determinado tempo, e o fato de ter chegado mais rápido ou mais lentamente, isso é a história do espírito. Isso é a história dele. Ele precisou passar por aquilo para aprender certas coisas. Isso não é demérito nenhum e nem mérito do outro. É simplesmente a história de cada um. A gente não precisa ficar se comparando, não há necessidade dessa comparação, né? Todos nós seremos angélicos iguais, né? Não um melhor que o outro, né? Não tem um mais angélico que o outro, né? Ninguém vai ganhar uma medalha, olha, você chegou mais rápido. Não existe isso, né? Então a gente precisa ir aos poucos aprendendo. E o mais interessante também é que ir aos poucos significa ser paciente consigo mesmo, né? Isso é muito interessante porque Jesus fala, né? Você só pode amar o outro como você se ama. Então, eu só posso ser paciente com o outro com que eu sou paciente comigo mesmo, né? Então, eu não é só me autoconhecer, é também exercitar o próximo mais próximo de mim, sou eu mesmo. Então, é exercitar tudo isso comigo para eu poder exercitar com o outro. Se eu sou revoltado com o outro, é porque eu sou revoltada comigo mesma, né? Se eu sou intolerante com o outro, é porque eu também sou intolerante comigo. Então, a gente precisa começar também a analisar se aquela pessoa está sendo intolerante comigo, então é porque ela não consegue ser tolerante nem com ela mesma. Então, vamos ser pacientes, né? Tem uma outra passagem aqui do Emmanuel que eu acho interessante, que é do livro Rumo Certo, né? Que daí ele vai falar assim: a paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser aprendida, sentida, sofrida, exercitada e consolidada junto daqueles que nos povoam as áreas do dia a dia, se quisermos esculpi-la por realização imorredoura no mundo da própria alma. Perguntemos com sinceridade a nós próprios se estamos usando de paciência para com eles e para com todos os outros companheiros da humanidade, assim como estamos sendo incessantemente tolerados e amparados pela paciência de Deus, né? Então veja que Deus é muito paciente conosco, né? Ele tem uma paciência ilimitada,
E quem somos nós para não sermos pacientes com aqueles que estão exatamente na nossa vida, exercitando provocando, né, o exercício desse aprendizado em nós, né? Todos nós estamos colaborando uns com os outros aqui, né? As minhas dificuldades são as dificuldades de muitas pessoas, né? E juntos a gente consegue evoluir. A gente não consegue evoluir separado, né? Então isso é muito importante também. A gente imaginar que Deus está sendo muito paciente conosco e nós precisamos ser pacientes com os outros também na mesma medida. E Ana Paula, é muito interessante também esse outro texto, porque veja, ele deixa claro aqui, né? Paciência, por isso mesmo, em sua luminosa autenticidade, há de ser, não é? Então veja, ele afirma, né, que eu, você, cada querido amigo ouvinte que está aqui com a gente agora, ou seja, qualquer espírito criado, simples e ignorante por Deus, ele há de ser, ele vai um dia aprender, sentir, vai até passar pelo sofrimento, mas vai exercitar e vai consolidar essa paciência no seu íntimo, né? Uma construção de virtude, né? De cada um de nós. Então, esse também, para mim, é um consolo muito grande que a doutrina espírita pode nos dar, porque nós então começamos a compreender as questões da nossa existência. Eu posso dar o meu melhor, mas tem coisas que eu não consigo modificar. E eu tenho costumado dizer, Ana Paula, principalmente agora neste momento de pandemia, que eu tomei consciência de uma coisa, que eu não tenho controle sobre nada. Eu achava que controlava alguma coisa, eu não tenho controle sobre nada. Então é interessante, veja que a nossa trajetória evolutiva, ela depende de um contexto, né? Eu vou estar sempre dependente desse contexto. Então, por isso que não adianta eu ficar revoltado, não adianta eu me desesperar, né? Não ter mais esperança, porque eu estou inserido num contexto que eu também vou estar ali me movimentando, como eu disse inicialmente, com as minhas provações e minhas expiações particulares do meu processo reencarnatório, mas também participando de todo um contexto hoje que nos traz essa pandemia como uma prova coletiva, né? Então, se o querido amigo pensar bastante nisso, nós vamos verificar que hoje, graças a Deus, a doutrina espírita, ela tem condições de nos preparar até para este momento, né? Agora, cabe a mim, né? Encontrar neste momento o recurso para que eu, então, consiga transformar o que é possível, mas aceite com aquela resignação também aquilo que eu não tenho condições de mudar, né? Mas isso que eu acho consolador, né, na doutrina, que está tudo em nós, né? Ele não tá fora da gente, tá na gente a mudança. A doutrina, ela dá para a gente a oportunidade de fazer ou não fazer, né? De raciocinar, perceber que Deus não é um ser humano, né? Ele é divino, ele é bom, né? Ele não é ele que criou o mal é a ausência do bem, nós é que quando deixamos de fazer o bem, acontece o mal, né? E isso é nossa criação, então se é nossa criação, basta a gente parar porque não é eterno, o mal não é eterno, é o bem que é eterno, né? Então tá na gente, na minha construção. E veja que não foi Deus que colocou um vírus aqui para atormentar a população do mundo, né? Ou então testar a paciência de todo mundo. Ele é uma consequência das nossas vivências aqui, né? Porque a gente tinha aquele ditado que o que acontecia na China não tinha impacto na minha vida aqui no Brasil, né? Hoje a gente já sabe que as condições precárias da China, a falta de saneamento, falta de igualdade entre as pessoas ali, causa problemas aqui também, né? Como a gente sabe que o que a gente faz aqui no Brasil também vai causar problemas em outros lugares, então a gente está vivendo em sociedade não é simplesmente por um capricho divino, né? A gente está vivendo em sociedade para a gente aprender que as nossas ações têm interferências na vida de outras pessoas, né? É o que eu falei, se eu ficar aqui desesperada, eu vou desesperar meus parentes, que vão desesperar outras pessoas, que vão desesperar outras pessoas, e eu tenho uma sociedade desesperada. Então, a paciência é a arte de se pacificar para pacificar o outro, né? E veja que, assim,
Eu não estou falando de arte simplesmente porque é algo bonito. Não é arte porque passa por todo esse processo aqui que o Emmanuel fala, né? Ela tem que ser aprendida, sentida, sofrida, porque às vezes não dá certo, né? Então eu tenho que tentar novamente, perseverar novamente, e daí esse é o exercício, né? E consolidada. Imaginar que todos esses atributos do espírito é como se a gente estivesse numa academia, né? Então a gente está lá exercitando, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes você puxa o músculo, tensiona a perna, aí você tem que esperar um pouco, exercitar novamente, de pouquinho em pouquinho, né? Então é dessa forma que a gente vai evoluindo. Então não adianta ficar se pressionando, mas também não adianta também a gente deixar por exemplo, mas Emmanuel é um espírito mais evoluído do que eu, mas o Chico era um espírito mais evoluído do que eu. É óbvio que eles iam ter mais paciência do que eu, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? É claro que a gente não vai virar Chico Xavier amanhã, mas a gente também não pode continuar na mesma, né, na mesma insistência, né, dizendo, ó, amanhã eu faço, né? A doutrina espírita não está dizendo que a reencarnação é um passe livre para a gente continuar perpetuando, insistindo, aliás, né, no mesmo caminho até um dia a gente resolver mudar, né? Na verdade, é uma ferramenta que é disponível para que, se a gente fizer bom uso dela, ela traz o resultado, né? Isso que é interessante, né? Não, muito legal, viu, Ana Paula? Eu até, é uma gratidão imensa até eu participar aqui com você, até você abrir essa possibilidade de eu estar falando, porque para mim me chamam muita atenção esses dois textos do Emmanuel, a própria lição do Espírito Protetor também, porque você vê, a gente aqui conversando junto tem um outro ponto de vista, né? Às vezes só numa leitura que a gente utiliza, faz todo dia uma leitura do Evangelho, alguma coisa, mas não tem essa compreensão que tem aqui num bate-papo desse aqui, né? Numa reflexão dessa aqui, né? Pensando sobre isso, né? Muito legal, gostei, viu? Mas esse que é o exercício, né? A gente tá caminhando junto, a gente não pode querer caminhar separado. Até o aprendizado, às vezes a leitura de um próprio texto, né, que nem você estava comentando, é, é uma reflexão conjunta, né? Infelizmente não dá para a gente ver a carinha de todo mundo aqui, não dá para ouvir todo mundo falando, mas todo mundo, ao mesmo tempo que nós estamos aqui conversando, também estão refletindo sobre tudo isso, né? E é importante a gente comunicar, né? Falar, olha, eu aprendi tal coisa, o que você acha disso, o que você acha daquilo, porque muitas vezes a gente também fica na leitura diária, às vezes do Evangelho, ou mesmo dos livros espíritas, e fica guardando para si, né? E não externaliza isso. E outro ponto que eu acho importante também nisso é o Evangelho no lar, né? Porque o Evangelho no lar é o momento dessa reflexão que a gente está fazendo aqui. Né? A gente tem que entender que o evangelho no lar não é um puxão de orelha nos familiares, né? Ele é exatamente um momento que a gente tem junto da espiritualidade superior de refletir, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Olhando a paciência e percebendo, olha, no meu dia a dia, onde que eu posso colocar a paciência, né? Com qual pessoa eu preciso começar a exercitar mais essa paciência? Com que situação eu preciso exercitar mais essa paciência? Qual é a situação que eu tenho controle e qual a situação que eu não tenho controle, Hum? né? Eu acho que são essas reflexões que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer quando a gente lê uma mensagem dessa. E não aquela que, eu não sou paciente mesmo, né? Eu não aprendo. Nossa, não tem jeito mesmo, né? Isso daí é coisa só para espírito angélico mesmo. Até eu chegar aí já passou a eternidade inteira. Não é dessa forma, né? Muito legal. Não, fique à vontade, pode. Eu já falei demais, por favor. Não, na verdade, tem só mais um slide que eu gosto muito. Eu não lembro quem que no Irmã Francisca colocou essa imagem pela primeira vez quando eu vi, mas eu achei ela muito bonita, porque mostra exatamente Jesus acompanhado de milhares, né? A gente não sabe quantos tem aí, de espíritos que estão nos ajudando no dia a dia, né? Que a gente não está sozinho. Eu acho essa imagem muito bonita nesse sentido, né? De mostrar que não é só Jesus que está
nos encaminhando nesse planeta. Tem um exército do lado dele, né? Se não maior do que todos nós reencarnados aqui, né? Dos 7 bilhões que estão reencarnados aqui. E essa mensagem final, né, que está em João, de Jesus, eu acho também muito bonita, né? Que é: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. E quando a gente vê pela doutrina espírita essa frase, não é que Jesus venceu o mundo, né, aqui a Terra, né? Ele venceu esse mundo de provas e expiações, porque ele também passou por isso. Ele não é um espírito que foi criado por Deus na angelitude, né? Ele foi um espírito igualzinho a todos nós aqui, que passou por suas dificuldades, que passou pelos seus tormentos, pelos seus sofrimentos, até chegar nesse grau de evolução que hoje ele tem, né? Então, quando ele fala eu venci o mundo, não é que ele venceu a terra e foi crucificado e venceu, não é isso. A fala é muito mais profunda do que essa, né? É que ele venceu todas essas provas e expiações que hoje a gente está passando aqui, né? Então, ele é nosso guia e modelo, não é porque ele é o guia e modelo somente assim, das atitudes que ele fez, então eu tenho que copiar e fazer exatamente. Ele é nosso guia e modelo porque ele é o nosso futuro. Nós seremos iguais a ele. Inevitavelmente, a lei do progresso não permite outra configuração, né? Tanto que a gente aprende que ela vai empurrando a gente, mesmo quando a gente não quer, ela vai empurrando. Veja, como sociedade, a gente está sendo empurrado agora a refletir por muitas coisas, né? Porque a gente não está passando só por uma pandemia, a gente está passando por uma crise econômica também, a gente está passando por uma crise política também. A gente está tendo que refletir na importância do nosso voto nas eleições, a gente está tendo que refletir o que a gente quer dessa economia, né? Se a gente quer mais igualdade ou menos, né? Ou mais lucro, tudo isso a gente está tendo que refletir agora. Né? Então, por quê? Porque estão empurrando a gente. Você acha que a gente faria isso por livre e espontânea vontade? Nós estamos em Sorocaba, né, Ana Paula? A questão da água, né? Estamos precisando agora repensar o uso mais racional da água, né? Porque estamos começando a ter problema de desabastecimento aqui conosco, né? Então, tudo, a gente está... Olha bem, a gente tinha um padrão de comportamento antes que era nem de ficar em casa. A gente achava motivo para sair de dentro de casa, né? Então, a gente, num primeiro momento, a gente teve que ficar em casa. E as pessoas acharam que ficar em casa era uma prisão. Bom, eu não preciso aqui falar para ninguém como que é um presídio, né, no Brasil. A nossa casa está longe de ser um presídio, né? Mas, então, a gente precisa conviver com os nossos familiares, a gente precisava resolver certas coisas. Então, eu acho que esse é o ponto, né, mais importante, né, que a gente tenha que refletir sobre tudo isso. Eu só preciso, para acabar a energia aqui, eu só preciso colocar na tomada. Você pode fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá. Fique tranquilo, não tem problema nenhum. Por isso também, né, Ana Paula, que quando você diz aqui sobre as aflições, quando nesse texto, você traz esse texto de João, ele diz, no mundo vocês terão aflições. Por quê? Porque Jesus, como a gente disse aqui também, Jesus, como ele fez o mesmo processo evolutivo que nós, então ele tem conhecimento do que nós necessitamos passar para atingir uma esfera crística como ele, né? Então, quer dizer, estamos nesse momento de aflição, mas a gente está tendo ânimo para rever alguns... O que dá para mim fazer? Eu agora estou tendo essa cautela com a questão da água, então vou tomar o banho, me molho inteiro, fecho a água, me ensaboo, já devia fazer sempre isso, né? Mas não fazia, e usando agora, porque tá na iminência de faltar água, e a gente sem água, nós não somos ninguém, né? Não, a água é o nosso... a ciência fala, né, que é o solvente universal, né? É aquilo que a gente precisa para a gente se manter hidratado, para a gente manter tudo funcionando no nosso organismo, para matar a nossa sede, para manter tudo limpo, né? Uma coisa que eu achei interessante é porque eu trabalho na área de saneamento, né? E eu achei interessante quando as pessoas falam, na pandemia, algumas pessoas comentaram, olha, só agora a gente está percebendo a importância da água encanada. Aí eu fiquei assim, meio chocada, mas é verdade, né? Porque só quando veio à tona o problema que as pessoas precisavam lavar a mão para não transmitir o vírus, uma boa parcela da população não tinha nem como lavar a mão.
né? Como que eles iam lavar a mão se não tinham água encanada dentro de casa? Então, são certos problemas que a gente ainda persiste e a gente tem conhecimento para resolver tudo isso. E por que a gente não resolve? Né? Então, a doutrina ela vem mostrar tudo isso para a gente. Né? A gente precisa ser paciente para começar a resolver os problemas que realmente importam. Né? E a pandemia, eu acho que ela está fazendo isso com a gente. Né? Ela está forçando a nossa paciência para a gente parar, pensar, para ver o que a gente vai fazer, qual é o nosso próximo passo, né? Eu espero que essa sociedade saia melhor do que entrou, né, na pandemia. Essa é a minha grande esperança também, né? Que a gente vence essa pandemia da melhor forma possível. Né? Que assim seja, né? Então, tá bom. Ótimo. Mais alguma coisa, não? Não, era isso mesmo. Eu acho que já falei bastante. Não, foi muito bom, foi muito bom. Uma gratidão imensa, né, a você, aos queridos amigos, a Lenia, a Adriane, a Maria Cecília, a Lourdes, o Igor, a Mena, a Maria Joconda, né, a Di, a Lídia, o Alexandre, a Ana Paula, a Rosemary, a Márcia, a Maria Inês, nossa, a Marilene, a Maria Luísa, o Rodrigo, a Ana Paula, né, outra Ana Paula também, aqui com a gente, nossa, Lídia, nossa, quanta gente, maravilha, né? Uma felicidade de a gente ter esses queridos companheiros, que a gente tem tanta saudade de muitos deles aqui que nós conhecemos pessoalmente, né? Graças a Deus, mas a gente está tendo essa oportunidade, né? De usar uma tecnologia e estar levando o Evangelho de Jesus para os corações, né? Que ótimo. Valeu, viu, Ana Paula? Gostei muito. Obrigado pela oportunidade. Então a gente vai. E agradeço todo mundo também que compartilhou esse momento com a gente, né? E que assim, faço voto de que a gente possa voltar, né, ao vivo, mas que a gente também continue, né, fazendo essas transmissões, porque às vezes nem todo mundo pode, né, ir no centro, e a gente está percebendo a importância disso também. Esse é outro ponto também que eu acho interessante. Não, legal. A Angélica dando boa noite, a Maria Joconda, gratidão por estar com você, a gratidão é toda nossa, né? Então a gente vai agora, nesses instantes finais, passar então para o passe à distância, que é muito importante, e a certeza, queridos amigos, que todos nós vamos ser amparados dentro das nossas necessidades. Então confie nisso. Se for possível, feche os seus olhos. E aquele convite inicial que nós fizemos de que nós estamos numa roda, trouxemos todos aqueles que necessitam, estamos com Jesus nessa roda, é Ele o governador do nosso planeta, é Ele que tem esse compromisso com Deus de nos auxiliar no nosso processo evolutivo, e Ele faz isso com muito carinho, com muito amor, com muito ânimo, né, para estar conosco. Então, se você puder nesse momento, feche os seus olhos, tenha certeza de que Jesus conhece as nossas necessidades e Ele está envolvendo cada um de nós com a assistência desses espíritos amigos. Como a Ana Paula trouxe aqui esta imagem de Jesus e um exército de espíritos de luz que tem o único objetivo de nos proporcionar os momentos da nossa existência da melhor maneira possível, de nos dar condições de estarmos transpondo todos os nossos desafios com muito mais confiança, fé e esperança. Então, neste momento, sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus para receber as energias do passe. Confie, o Mestre Jesus se aproxima de cada um de nós com seu olhar carinhoso, com seu sorriso meigo e nos abraça carinhosamente. E para muitos de nós, Ele deve estar sussurrando nos ouvidos que tudo passa e isso também vai passar. Então, dentro desta confiança de que todos nós somos amparados por Jesus, todos aqueles que trouxemos também para junto deste banquete de luz com o Mestre, estão recebendo agora aquilo que necessitam. Envolva você, todos aqueles que você trouxe agora, num abraço carinhoso, para que eles sintam também
o abraço de Jesus. Pode ser um irmão encarnado ou um irmão desencarnado. Tenha certeza, confie que a assistência de Jesus, que a assistência da espiritualidade estão em consonância com a vontade de Deus para cada um de nós. Porque Deus quer que cada um de nós possa ter esta trajetória evolutiva de forma vitoriosa. Vitoriosa no sentido de autoconhecimento, do esforço íntimo de buscarmos a nossa autoiluminação, desse esforço íntimo de transformar a nossa forma de pensar, sentir, falar e agir. Por isso, Mestre Jesus, Pai amado e amigos espirituais, é a nossa gratidão imensa pela bendita oportunidade. Que este exército de espíritos de luz, que também nos auxiliam, possa envolver todo este plano Terra, todos os espíritos ligados a este plano Terra, tanto os encarnados e desencarnados, sintam o seu amor, a sua luz e a sua paz. E nós aqui encarnados, principalmente neste momento de pandemia, neste momento de provação coletiva, Mestre amigo, espíritos de luz, ampara e assiste a cada um de nós. Nos toca no coração para que possamos perceber todo o auxílio, toda a sua assistência, todo o seu imenso amor. E assim, mestre amigo, nós estamos caminhando para o encerramento deste encontro, para nós de muita valia, para nós um momento de luz, como foi lembrado aqui, onde iluminamos também o nosso lar, cada um de nós que estamos sintonizados com Ti, Mestre Jesus, neste momento, estamos iluminando também o nosso lar. Então só temos a agradecer, mas te pedindo para que permaneça conosco, junto a nós, junto aos nossos familiares, junto ao nosso lar, enfim, junto ao lar e aos familiares de todos os nossos queridos amigos que estão conosco. Enfim, Mestre amigo, vela por toda a humanidade, de espíritos encarnados e desencarnados. E com esta prece, nós pedimos permissão para encerrar o encontro da noite. Obrigado, Jesus, que assim seja, graças a Deus. É muito bom, né? Lembrando só alguns recadinhos, né, finais aí, lembrando das nossas lives, como hoje, às sextas-feiras é às 19 horas, às segundas, domingo é às 10 horas, segunda-feira às 20 horas e na quinta-feira às 14 horas. Temos também os evangelhos que ocorrem às terças, quartas, quintas e sábado, sempre às 19 horas. E aquele agradecimento também a todos que têm colaborado através da transferência bancária, através de depósito na conta da Cefif, porque, olha, nós vamos ter amanhã as entregas das cestas, né? Mas no mês passado nós tivemos, além das famílias assistidas pela casa, nós tivemos ao todo 357 famílias assistidas com cesta básica. Quase quadruplicou o número de assistidos da casa pela necessidade agora. Então, se você puder manter, então, para essa sua contribuição mensal através da conta bancária, você pode encontrar, aqui no Facebook, você pode encontrar a conta da Cefif para fazer a transferência. Então, a gente agradece muito, foi muito bom estar com você, Ana Paula, gratidão imensa pela oportunidade, foi muito bom estar aqui com todo este grupo que está mandando um abraço, que está mandando uma boa noite, a gente que agradece, uma gratidão é toda nossa, né, Ana Paula? Isso, eu que agradeço também o convite e a oportunidade de estar aqui. Então tá bom, até a próxima então, se Deus permitir, né? Até mais, queridos amigos.